de fé. E eu gostaria de falar nessa noite com os irmãos sobre José, a quem o autor da carta aos Hebreus, em capítulo 11, 22, atribui a ele como um homem que vive uma história de fé, um homem de fé. Então, no encontro de fé, nós queremos compartilhar algo que possa, de alguma maneira, inspirar a sua fé. Contudo, o tema que nós queremos dar para essa mensagem é quando Deus faz um homem sonhar. Quando Deus faz um homem sonhar. Quando Deus faz um homem sonhar. Como saber que Deus fez um homem sonhar? Eu confesso para vocês que essa palavra foi uma palavra que trouxe muita cura ao meu coração, porque eu sempre tive muita dificuldade em usar essa terminologia de sonhos. Por quê? Porque eu sempre acreditei que quem sonha não planeja. E muitas vezes, quando você não planeja, você não se organiza. E quando você não se organiza, você não executa. E quando você não executa, você não cumpre o seu sonho. Então, eu sempre tive muita dificuldade com sonhadores não comprometidos com a agenda, com o cronograma do seu sonho. Até que um dia estava conversando com um amigo de muitos anos, que amo muito, chamado Cacá Menezes, e eu sempre falava assim para ele: não se preocupe, os sonhos de Deus jamais vão morrer, porque Deus não sonha. Deus tem planos. Deus não sonha, Deus tem planos. Aí Cacá me disse assim: mas Bonfim, e se Deus colocar um plano dentro de um homem por meio de um sonho? E se Deus fizer um homem sonhar o seu propósito? E eu fiquei assim, igual vocês, né? Sem resposta. E aí então eu comecei a buscar compreender quando Deus faz um homem sonhar. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você, que talvez nos ajude a entender, a identificar um homem que já não sonha mais o seu próprio sonho, mas ele está sonhando algo que Deus fez ele sonhar. Primeiro ponto é que quando Deus faz um homem sonhar, ele sabe que nunca mais será o mesmo, porque nada será sobre si mesmo. Ele nunca mais será o mesmo, porque nada mais será sobre ele mesmo. As Escrituras vão nos mostrar aqui, Gênesis capítulo 37, se você abrir na sua Bíblia, não sei qual versão que você usa, mas geralmente o capítulo tem um título. E eu acho muito interessante que o título que está, por exemplo, na NVI, diz assim: Os sonhos de José. Os sonhos de José. Mas o texto começa assim: essa é a história da família de Jacó. Isso aqui já me chamou a atenção. Porque quando as Escrituras vão falar sobre os sonhos de José, não fala sobre José. Fala sobre a história a que José pertence. E eu acho muito interessante a versão da Bíblia textual. O tema é o Senhor dos Sonhos. E vai deixar claro que aquilo que José estava sonhando não era de José, mas que Deus havia colocado dentro de José. E aí eu comecei a questionar. Quem nunca ouviu aquela frase que o cemitério não é um lugar onde você apenas enterra pessoas, mas sonhos? Quem já ouviu isso já? Porque muitas vezes nós vivemos sonhando e nem sempre conseguimos alcançar aquilo que sonhamos. E a pergunta é: que sonhos são esses? Esses sonhos nasceram a partir de quem? Existe um aspecto psíquico dos sonhos, E a psicanálise vai dizer que geralmente o sonho fala sobre o sonhador. Quando alguém sonha, e nesse sonho ele sonha com outro, normalmente você quer acreditar que o sonho fala sobre o outro.
Mas muitas vezes o sonho não fala sobre o sonhado, mas sobre o sonhador. Porque o seu inconsciente pode estar querendo dizer alguma coisa sobre você mesmo, usando a figura de outro. Então, psiquicamente, quando o homem sonha, ele sonha sobre si. Interessante isso, né? E muitas vezes, quando nós vivemos uma cultura capitalista, materialista, como nós vivemos hoje, nós vivemos um sonho que muitas vezes tem a ver com o sonho americano, o American Dream, muito comum nos filmes hollywoodianos. Quem já ouviu falar do sonho americano, né? Que seria esse sonho americano? O sonho americano nada mais é você acreditar que você pode sair do nada e se tornar alguém grande. E quando eu olhava para a história de José, sem entender muito bem essa perspectiva de Deus fazendo um homem sonhar, eu me questionava. Eu falava assim, Deus, será que é isso? Deus vai tirar um homem do nada para fazer ele se tornar um homem grande na capital econômica opressora do mundo da sua época? E eu pensei, será que o nosso Deus é o Senhor do sonho americano? De fazer homens do nada se tornarem ricos e poderosos dentro de um sistema opressor capitalista? E aí algo disse dentro de mim, continua lendo a história. A Bíblia fala por si só. E quando nós estamos usando as Escrituras e você acha que você não chegou na conclusão ainda, continua lendo a história. Porque acontece algo muito lindo. Você vai perceber que quando José sonha, parece que quando ele conta o sonho para os seus pais, parece que o sonho fala sobre ele. E no decorrer da história, quando ele chega no palácio e se torna o primeiro-ministro da capital do mundo, a capital mais rica do mundo, poderosa, se você chega só até aí, você está dizendo, parece que o sonho está ainda falando sobre ele. Mas aí que entra o texto de Hebreus, quando fala que pela fé José, no fim da vida, faz menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. É muito interessante você ler o Antigo Testamento a partir da lente do Novo Testamento. Precisamos olhar para o Antigo Testamento a partir da lente que o próprio Cristo Jesus nos deu. Porque ele diz, vocês creem em Moisés? Então, Moisés escreveu sobre mim. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu? Moisés. Lembra quando ele estava caminhando com os discípulos na estrada de Emaús, que eles estavam confusos, não entendendo nada? Então ele fala, a lei, os profetas e os escritos falam sobre mim. E muitas vezes nós olhamos para esses textos e não temos essa lente de ver a revelação messiânica, a revelação de Cristo. E parece que as histórias não se encaixam. Será que José sonhou sobre ele? Será que Deus é o Senhor do sonho americano, de do nada fazer com que homens se tornem ricos e poderosos no sistema capitalista? Será que é só isso? O autor dos Hebreus poderia ter lembrado de muitas coisas sobre José, mas ele não fala do palácio, porque o palácio não é o fim da história. Porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. E quando coloca a eternidade dentro de nós, nenhum objetivo temporal é o final da história, querido. Nada que você possa alcançar de material pode ser o fim da história. Por isso que quando ele vai lembrar de José, ele não lembra apenas do que José conquistou, mas do legado espiritual que ele deixou nos seus ossos, na sua unção, no seu espírito, no seu legado para a próxima geração. O que é mais lindo na história de José é que o sonho dele não falava mais sobre ele, mas falava sobre algo muito maior do que ele. Sobre o que José sonhou? José sonhou com o reino de Deus, querido. Porque graças a José, todas as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó, no Egito, durante 400 anos, se cumpriram para que pudessem fazer com que 12 filhos se tornassem 12 tribos, 70 homens se tornassem mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi o homem de transição. Estão entendendo que lindo? Quando Deus faz um homem sonhar, o sonho já não tem mais a ver com ele.
mas tem a ver com algo muito maior do que ele, que tem a ver com o reino de Deus, com um plano de Deus que transcende aquilo que eu posso conquistar, mas tem a ver com um legado, com algo que vai muito além do que aquilo que nós podemos sonhar sozinhos. Nessa noite eu quero que, assim como naquela estrada de Emaús, a palavra do Senhor aqueceu o coração daqueles homens, você saia daqui aquecido e animado a sonhar algo maior. Ou permitir que Deus te faça sonhar. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei no palácio e vi José como o primeiro-ministro do Egito, eu falei, não pode ser só isso. E então você continua lendo a história, e você vai ver que, na verdade, o que Deus fez José sonhar, José sonhou com o reino de Deus, que por meio de um cordeiro, o Filho de Deus, traz redenção entre os homens. Porque por meio dessa transição que foi feita através de José, se manifestou o cordeiro, houve Páscoa, houve a libertação de um povo que foi chamado ao deserto, que é um lugar em que você olha para o horizonte e os céus tocam a terra. Sem limites, sem paredes. Sensacional, não é? Deus fez José sonhar com uma resposta de Deus para um tempo de crise global. Hoje vivemos um momento de crise global e nós estamos sonhando com o quê? Apenas que os nossos problemas se resolvam, sonhando para que uma realidade do reino de Deus se manifeste através da igreja, levando o testemunho do Senhor, da sua bondade, da sua glória e do seu poder a todas as nações. José foi um homem abençoador. O legado de José foi que, capítulo 12 diz, que quando eles estavam saindo através da porta de sangue, que é a representação do Cordeiro de Deus, Deus falou, diga para que eles peçam o que eles quiserem da casa dos egípcios. Quem é que fez com que o Egito se tornasse uma nação rica e poderosa? José. Agora, o fim de todo o recurso que Deus trouxe para o Egito através de José, era o Egito? Ou era um propósito? Uau! Deus não enriquece pessoas, Deus não enriquece sistemas, Deus levanta recurso e riqueza para o seu propósito. Uau! E eles despojaram o Egito. Sabe o que é despojar? Levar toda a riqueza do Egito. Depois da 10ª praga, ninguém mais aguentava ver um hebreu no Egito. Então aquelas hebreias pediram aquelas prateleiras de ouro, todas aquelas roupas de linho fino, caríssimas, e elas, leva tudo. Queremos ficar livres de vocês, porque eles haviam perdido os seus primogênitos. O povo de Israel despojou o Egito e levou toda essa riqueza para o deserto. Sensacional, não é? Aí você chega no capítulo 24, em que eles vão cumprir o propósito de cultuar e celebrar a Deus no deserto. E Deus fala para eles, agora eu quero que vocês construam para mim um tabernáculo. Nós vamos reconstituir o Éden, o lugar para que eu possa habitar no meio de vocês. Uau! Vocês vão precisar de algumas coisas, anota aí. E a lista é enorme. Ouro, prata, pedras preciosas, linhos finíssimos. E eu te pergunto, onde que eles iam encontrar isso no deserto? Uau! Todo o recurso necessário para reconstruir um tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio deles na terra como nos céus. Todo esse recurso estava investido em quem? No próprio povo, que foi resultado de todo um processo cumprido a partir de um homem que Deus fez sonhar. Já parou para pensar que Deus pode nos fazer sonhar algo muito maior do que tudo aquilo que nós temos sonhado? Eu, com 22 anos, fui ordenado ao ministério pastoral. E eu tinha um sonho. Até que um dia eu descobri que o meu sonho ministerial tinha a ver comigo. Tinha a ver com a minha música, tinha a ver com o meu anseio pastoral. Até que então, durante 3 anos, o Senhor me ministrou e colocou um sonho dentro do meu coração. Deus me fez sonhar, Deus me fez ver algo.
E Deus falou: você vai gastar toda a sua vida treinando e preparando pessoas para cumprir a grande comissão, para ir e pregar o evangelho a todas as nações. E desde então são 15 anos que eu dedico a minha vida perseguindo um sonho, que é muito maior do que tudo aquilo que tem a ver só comigo. Agora imagine professoras, homens de negócio, jovens, pessoas que começam a entender que Deus pode fazer você sonhar algo muito maior do que aquilo que você tem sonhado só para você. Quando Deus faz um homem sonhar, ele nunca mais será o mesmo, porque ele vai entender que nada mais vai ter a ver com si mesmo. Isso faz sentido para você? Quando Deus faz um homem sonhar, é diferente de quando um homem sonha sozinho. Quando o homem sonha sozinho, ele sonha algo que tem a ver com ele. Mas quando Deus faz o homem sonhar, é como se ele estivesse pegando um pedaço da eternidade e colocando dentro desse homem. Por isso, quando Deus faz um homem sonhar, ele nunca mais é o mesmo, porque por um momento ele viu o futuro, ele viu o seu destino, que é transcendente, que vai muito além daquilo que nós podemos fazer em vida. O que José sonhou foi com a obra messiânica. Ele sonhou com um povo cumprindo todas as promessas de Deus. O que ele sonhou foi muito além do que aquilo que ele conseguiu ver e alcançar. Mas ele morreu dizendo: leva os meus ossos para a terra prometida. Como um bom peregrino, assim como somos nós, leva os meus ossos para a terra prometida. Com o que ele estava sonhando? Ele estava sonhando com o reino vindouro. Ele estava sonhando com o reino de Deus. Quanto de nós aqui temos ansiado por isso? Que Deus nessa noite aqueça o nosso coração. Quando Deus faz um homem sonhar por um momento, ele vê o seu futuro. Ele tem um encontro com o seu destino. E ele não consegue mais esquecer o que ele viu. E ele passa a perseguir o seu sonho. Ele não simplesmente espera que as coisas aconteçam, mas ele começa a perseguir o seu sonho, perseguir isso que Deus colocou dentro dele. Por isso, desde Abraão, quando Deus faz homens sonhar, Deus está compartilhando os seus planos. Eles não conseguem mais viver da mesma maneira. Alguém que carrega um sonho de Deus, algo que Deus colocou dentro dele, ele não consegue mais se acomodar nas demandas do tempo presente. Tudo o que ele faz é para que se cumpra aquilo que ele entende que é o seu propósito, que é o seu destino. Eu vejo que o segundo ponto, quando Deus faz um homem sonhar, ele sabe que o preço do pioneirismo é a incompreensão. Quando Deus faz um homem sonhar e ele começa a ver algo que está além do seu próprio tempo, isso se chama pioneirismo. O que é pioneirismo? É quando você começa a viver e a se envolver e a fazer o que ninguém está fazendo ainda. Já ouviu falar de homens que estavam além do seu tempo? Inventores, cientistas, pensadores que estavam além do seu tempo. Já parou para pensar que muitas coisas que Freud, que pensadores importantes da história falaram, foram compreendidas anos depois que eles falaram? Porque eram homens que estavam além do seu tempo. Isso se chama pioneirismo. É quando alguém sonha algo de Deus e consegue viver além do seu próprio tempo. E aí, nós temos que estar dispostos a sofrer a incompreensão. Homens que abrem caminhos, homens que são pioneiros, homens que vêm antes, são homens que vão ter que aprender a lidar com a incompreensão no momento que eles estão vivendo. Agora imagine se você é um homem que Deus faz sonhar, e é um homem que dentro da sua área, ele consegue ver antes, antecipar. Já parou para pensar quantas pessoas nós poderíamos estar ajudando hoje se tivéssemos orado para que Deus nos mostrasse antes, assim como Ele mostrou para Noé?
Isso se chama revelação e sabedoria. O que é revelação? É isso que vai acontecer. Sabedoria, faça isso antes que aconteça. Eu vou trazer um dilúvio, revelação. Sabedoria, construa uma arca, faça isso antes que aconteça. Paulo diz em Efésios que o Senhor nos deu o espírito de revelação e de sabedoria. Que são homens que Deus faz ver antes. E quem vê antes, sabe o que fazer antes. Isso se chama pioneirismo. Se nós tivéssemos orado assim, há 3 anos atrás, talvez hoje teríamos muito mais recursos para poder ajudar muito mais pessoas e não estaríamos tão descapitalizados, queimando reservas, queimando gorduras. Por quê? Porque somos reativos, reagimos ao presente e não vemos antes o futuro. Homens que Deus faz sonhar são homens que veem o futuro antes. Homens que estão olhando para além, para frente, e por isso conseguem dessa maneira abrir caminhos onde não haviam caminhos. Onde todo um tempo vê problemas, ele vê oportunidades. Onde todo mundo vê apenas questionamentos, ele encontra respostas. Nós precisamos de homens e mulheres como José. Homens que não murmurem, mas homens que veem caminhos, respostas, que confiem. E é interessante que quando você vai olhar para a história, em Gênesis 37:5, vai dizer que quando ele compartilha os seus sonhos com a sua família, os seus irmãos passam a odiá-lo. Porém, você vai perceber que o seu pai refletia muito. Eu acho interessante isso. Os seus irmãos passam a odiá-lo, mas o seu pai refletia. Por quê? Porque era Jacó, Israel, aquele a quem Deus deu uma promessa sobre o futuro. Estão entendendo? Olha que interessante. Quando Deus faz o homem sonhar, ele passa a ser admirado por quem tem visão de futuro. Então, Jacó olha para ele e começa a refletir, falar, tem alguma coisa aí. Contudo, os seus irmãos, a quem vivem na filosofia muito comum do nosso tempo moderno, é o aqui e o agora, o que importa é você ser feliz o aqui e o agora. Viva agora como se não houvesse o amanhã. Essa filosofia, para esse tipo de gente que vive a filosofia do aqui e o agora, sem nenhuma perspectiva de futuro, José começou a se tornar um incômodo. Porque o que ele viu era sobre o futuro. Estão entendendo? E os irmãos ficaram incomodados porque acharam que ele estava se sentindo melhor do que eles agora, no presente. Então eles não conseguem entender nada do que estava acontecendo. E na verdade o que ele estava falando, vai acontecer algo no futuro. Vai acontecer algo no futuro, um caminho vai ser aberto. E ele começa a perseguir isso. E ele passa a ter que lidar com a incompreensão como um preço do pioneirismo. Ver o futuro antes. Um conselho, cuidado para não compartilhar seus sonhos na hora errada com as pessoas erradas. Jesus veio após João Batista, que foi um precursor, um homem que abriu caminhos, um pioneirismo, um homem que começou a ver quando ninguém via, começou a pregar quando ninguém pregava, começou a fazer quando ninguém fazia. Estão entendendo? E foi compreendido? Não. E se nós somos a igreja que aguarda a volta do Messias, na expectativa do reino vindouro, nós temos que aprender a lidar com isso. A não ser uma igreja que apenas reage ao presente, mas que abre o caminho para o amanhã, preparar o caminho do Senhor. Essa é a nossa missão e nós temos que voltar a sonhar com isso. Amém, queridos? Terceiro ponto. Quando Deus faz um homem sonhar, enquanto seus irmãos fazem planos, ele simplesmente obedece. Gênesis 37:12 diz: os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel, Jacó, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. E ele diz o quê? Sim, Senhor. Algumas versões, eis-me aqui. Repita comigo, eis-me aqui. Eis-me aqui. É sensacional isso. Por quê? Porque era uma viagem de dias
Quem aqui, quando era adolescente, aqui ele tinha 17 anos, e lembra quando você era adolescente e a sua mãe pedia para você ir no mercado? Quem gostava? Não era muito legal, né? Na minha época, o mercado era 3 imóveis ao lado. Para alguns, 500 metros. Para alguns outros, 1 quilômetro. Para José, 3 dias de viagem andando. Vai lá, ver o que os seus irmãos estão fazendo. 3 dias de viagem andando. Para ver os irmãos que nem gostavam muito dele. E ele diz o quê? Eis-me aqui. Quando Deus faz um homem sonhar, ele tem um coração sempre disposto a dizer: eis-me aqui. Você não vai ver no decorrer da história, em nenhum momento, José murmurando, questionando, reivindicando, colocando Deus no banco dos réus, né? Como se fosse num julgamento. Por que você está contra mim? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu perdi isso? Por que não deu certo aquilo? Por que faliu aquilo? Porque em nenhum momento ele faz isso, mas o tempo todo parece que quando Deus faz um homem sonhar, ele tem uma confiança profunda que Deus está no controle de todas as coisas, e ele só consegue dizer: eis-me aqui. Enquanto isso, no final dessa jornada, ele se perde, depois ele encontra os irmãos. Em Gênesis 37, 18. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles viram de longe, antes que chegasse, e planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador. Quando Deus faz um homem sonhar, enquanto muitos estão fazendo planos, você simplesmente diz: eis-me aqui. Eu quero te deixar esse conselho, né? Que você possa voltar a sonhar algo de Deus dentro de você, que vai muito além de você. E entenda que para que alcance esse sonho que Deus está colocando dentro de você como um plano, será necessário que você diga: eis-me aqui. Se Ele está colocando um plano dele dentro de você, não fazemos mais planos, mas apenas respondemos: eis-me aqui, para os planos dele que estão dentro de nós por meio de um sonho. Uau! José estava obedecendo ao seu pai. E algo que me chama a atenção nesse texto aqui, que logo depois, esses irmãos começaram a não só articular a sua morte, né? Planejar a sua morte, né? Mas também justificar a sua morte. E aí entra o próximo ponto. Quando Deus faz um homem sonhar, ainda que julgado injustamente, continua confiando em Deus. O que significa isso? Quando Deus faz um homem sonhar, ainda que sendo injustiçado, incompreendido, ele continua confiando em Deus. Amém, queridos? Alguém disse uma vez que se você quer agradar a todo mundo, você tem que vender picolé, não é? Porque todo mundo gosta de picolé. Jesus nunca disse que nós, como igreja, chamados a pregar o evangelho a todas as pessoas, até os confins da terra, cumprindo o chamado de Abraão de abençoar todas as famílias da terra, que isso seria fácil e que isso nos faria populares. A jornada de José é a jornada do pioneirismo, que é a jornada do cristianismo. Estamos juntos? Do cristianismo, de homens que vivem os processos de dores por causa de um sonho maior, de um plano maior, de um propósito maior. E mesmo quando julgado injustamente, esse homem José, ele não murmura
e não espera a recompensa dos homens, não espera reconhecimento dos homens. E o que me chama a atenção aqui, quando Deus faz um homem sonhar, ele parece que tem a convicção que a traição dos seus próprios irmãos o coloca mais perto do seu destino. Parece que quando ele é vendido como escravo e colocado numa cisterna, que para os irmãos eles estavam se livrando dele, dentro dele ele dizia: estou mais próximo do meu destino. Quando você se torna um homem que sonha algo que Deus colocou dentro de você, você pode se tornar um incômodo, né? E aí nós podemos identificar o que eu chamo de identidade excludente. O que é identidade excludente? É quando, para me sentir melhor, eu tenho que me livrar de quem me faz me sentir mal. Estão entendendo? O problema de Caim era com Deus ou era com Abel? Com Deus. Mas olhar para Abel fazia ele se sentir mal. Então é mais fácil você se livrar de Abel do que resolver a sua questão com Deus, né? Aqui o problema deles era com Deus, com o pai ou com José? Era com Deus e com o pai, que tinha a sua predileção e que gerou esse sentimento. Mas é mais fácil eu me livrar de quem faz eu me sentir mal, para que eu me sinta melhor. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque você vai buscar afirmar a sua identidade a partir da eliminação do outro. E isso é um engano, e isso está sendo construído a partir de dor, e isso pode ser um grande engano. Então, quando ele vivia essas situações, enquanto seus irmãos inventavam histórias para justificar ter se livrado dele, ele estava mais próximo do seu destino, mais próximo do seu propósito. Por quê? Porque há uma sinergia divina, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Muito cuidado, esse texto não é genérico, não é uma palavrinha mágica que você pode usar para as pessoas quando você não sabe o que dizer. Ele é muito específico, porque todas as coisas cooperam para o bem de um tipo de gente específica. De gente que ama a Deus. E gente que entende que foi chamada para um propósito. Por quê? Porque ele muda o olhar. Se ele ama a Deus e ele entende que está dentro de um propósito, ele olha para todas as circunstâncias por outra perspectiva. E ele vai entender, se está acontecendo isso, é porque o meu pai corrige a quem ama, como filho que foi chamado para um propósito. E isso vai produzir fruto de justiça. Aleluia. Muda dentro dele, porque a sua perspectiva é diferente. Próximo ponto. Quando Deus faz um homem sonhar, ele sabe que Deus está sempre presente e reconhece o favor de Deus em tudo e sempre. Gênesis 39, 1 e 2. Aqui você vai ver que ele já foi levado para a casa de Potifar. E o texto diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor no Egito. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele, e o que fazia prosperar tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Olha que interessante isso. Ele foi vendido como escravo, comprado para servir na casa de Potifar, longe da família, longe dos irmãos, longe de todo mundo. Quando parece que ele está sozinho, fica claro que o Senhor estava com ele. E fica evidente que isso não era coisa da cabeça de José, porque os próprios egípcios começaram a perceber: o Senhor está com ele. Porque onde ele põe a mão, as coisas prosperam. Por quê? Porque ele tem um sonho de ser rico no Egito? Não, porque Deus fez ele sonhar com o seu próprio reino. Deus fez ele sonhar algo maior do que ele, algo que transcende a ele. Nós chamamos isso de dilema de finalidade.
Tudo o que você faz tem uma finalidade. Quando a finalidade do que você faz é você, nós chamamos isso de recursos limitados. Porque Deus vai te dar o recurso necessário para que você possa alcançar aquilo que você entende como sua finalidade. Se a sua finalidade é você, Deus vai te dar recursos para suprir você. Isso é pouco ou é muito? É pouco, porque nós somos pequenos. Agora, quando a finalidade de tudo o que fazemos é o reino de Deus, abençoar todas as famílias da terra, tocar o mundo, Deus vai nos dar recursos ilimitados. Uau! Por isso que tudo que ele punha a mão, prosperava. Porque nada do que ele sonhava tinha a ver com ele. Tinha a ver com algo de Deus muito maior do que ele. Que tocaria muito mais gente do que ele. Que abençoaria muito mais gente do que ele. Uau! Nós estamos às portas de um segundo semestre. E eu quero abençoar você para que você entre nesse segundo semestre, permitindo que Deus te faça sonhar, querido. Que Deus vire a mesa na sua vida como virou nos dias de José. Mas não foi por causa de José, foi por causa de um propósito maior. Uau! Quando você sonha o seu sonho, você encontra um motivo para viver. Quando Deus faz você sonhar, você encontra um motivo para viver e morrer. Porque é algo que transcende. Uma causa pela qual vivemos, uma causa pela qual estamos dispostos a entregar a própria vida. Que Deus nos faça queimar isso, entendendo que o Senhor está conosco. E onde Ele está, tudo floresce. Tudo se torna alegre, tudo tem vida, tudo prospera, tudo se torna ação. O próximo ponto, eu já nem sei mais que número que eu estou. 6. Quando Deus faz um homem sonhar, ele tem consciência de que não serve a homens, mas a Deus. Então ele sabe que Deus está com ele, e ele começa agora a servir. Ele tem um coração pronto para servir. E ele sabe que tudo o que ele faz, ele não faz a homens, mas faz ao próprio Deus. Gênesis 39, 4, fala que agradou-se de José, tornou-se administrador dos seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Uau! Deus abençoou, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar tinha. Qual é a nossa missão como igreja, a partir da bênção que foi dada a Abraão de ser um abençoador? Se estamos em Cristo, somos abençoados com as bênçãos de Abraão, e Abraão foi abençoado para abençoar todas as famílias da terra. Qual é a nossa missão como igreja? Sermos receptores de bênção, ou somos doadores, abençoadores? Tudo que estava em volta de José era abençoado por causa da presença de Deus que estava com ele. E olha que lindo, o capítulo 39, versículo 9 diz: quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, ele diz: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? É isso? Pecar contra quem? Por que ele prosperava? Porque tudo que ele fazia para quem? Uau! Pensa comigo, querido. José entende que a presença do Senhor está com ele. Isso gera o que nós chamamos de temor. Temor é a consciência da presença de Deus em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor, por meio do seu Espírito, habita em nós. Somos a morada do Altíssimo. Aleluia!
Temor é a consciência da presença de Deus em nós. Medo é quando eu me afasto da presença de Deus por causa do pecado. Quando Adão pecou, sentiu medo e se escondeu. Estão entendendo? O medo faz você se afastar da presença. O temor faz você ter consciência da presença e te afasta do pecado. Então, José tinha consciência da presença de Deus nele. Logo, tudo que ele fazia para Deus e não para homens. Te pergunto, quem faz algo para Deus, faz de qualquer jeito? Quem estuda um curso, que entende que foi Deus que fez ele sonhar esse curso, para que a partir desse curso ele possa abençoar nações, ele vai estudar de qualquer jeito? Se ele entende que Deus deu a ele o dom da administração, e ele vai gerir negócios e recursos, e a partir disso, enviar missionários e abençoar famílias de toda a terra, ele vai gerir de qualquer jeito. Por que um homem que sonha, quando Deus faz sonhar, prospera? Porque ele entende que não faz mais a homens. E quando você faz a Deus, você já não faz mais do mesmo jeito. Você tem que ser o melhor. Deus te salva da linha da mediocridade. Se você chamar alguém de medíocre, ele vai se ofender. Você é medíocre, ele se ofende. Mas você pergunta assim, você é um bom marido? Ah, mais ou menos. Você está indo bem na universidade? Ah, mais ou menos, né, pastor? A gente tira 7 e passa. Você lê a Bíblia? Ah, mais ou menos. Participa do GD? Ah, mais ou menos. Tudo na vida dele é mais ou menos. O que é alguém que vive na média? Medíocre. É gente que não entendeu ainda que quando você faz algo, você não faz a homens. É gente que não se ofende, porque entende que quando está fazendo algo, está fazendo para Deus, cara. Por isso que José não se ofendeu. Estão entendendo? José teria muitos motivos para ter se ofendido, mas não se ofendeu, porque dentro dele dizia, eu estou perseguindo algo que Deus me fez sonhar. Eu estou fazendo isso para Deus. Como eu posso fazer isso contra Deus? Mas era a mulher de Potifar, a casa de Potifar, os bens de Potifar, mas ele estava fazendo a Deus. Uau! Não tem a ver com fazer o que você gosta, tem a ver com fazer para Deus. Por quê? Por que Salomão foi considerado o homem que representa o reino de Deus, né? Porque era um homem que tinha sabedoria e fazia tudo com excelência. Quando a rainha do sul veio visitar, houve o testemunho das nações de que tudo que Salomão fazia com excelência. Quando estamos sonhando algo que é um sonho de Deus, e o sonho de Deus tem a ver com o reino de Deus, tudo que fazemos tem que ser feito com excelência. Tem que ser o melhor, porque é para Deus. E isso vai fazer com que tudo que a gente faça prospere. Não é mais de qualquer jeito, do jeito que dá. Não somos sobreviventes, são homens que estamos sonhando com propósitos maiores. Que Deus nos ajude, querido. É um princípio que a reforma nos trouxe, chamado corandel. A vida diante da face de Deus. Tudo que eu estou fazendo diante da face de Deus. Eu lembro que uma vez estávamos orando com professores, e quando orávamos por eles, nós víamos mãos modelando argila. Eu achei isso sensacional, nunca mais esqueci. Aquelas mulheres entenderam naquele dia que não eram apenas professoras, mas eram pessoas que Deus estava colocando um sonho de modelar mentalidades, de dar forma, de formar, de instruir, de ensinar com a vida, com um propósito. Olha que lindo. E nós temos que trazer isso para a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Quando você está fazendo algo, você está fazendo ao Senhor. E como nós ouvimos muito bem aqui na semana passada, se você não se cansar de fazer o bem,
Ao seu tempo, nós colheremos. Estamos juntos? Que nós não venhamos confundir negócios do reino ou empreendedorismo cristão com um negócio de crente. Estamos juntos? Porque nem sempre os negócios de crente são os melhores. Mas se eu estou falando sobre negócio como missão, o negócio fica sério, porque o negócio já não é mais meu. Não somos crentes que têm negócios, mas somos cristãos que entendem que os seus negócios são de Deus. Se Ele é o sócio majoritário, o padrão muda, filho. E aí o negócio prospera. Porque o seu RH tem que ser diferente. O seu PLR, a sua participação nos lucros tem que ser diferente. Tudo tem que ser diferente. Estamos juntos? Próximo ponto. Quando Deus faz um homem sonhar, o que pode parecer o seu fim é apenas o começo. Interessante que ele foi vendido como escravo, depois ele foi assediado pela esposa de Potifar e foi preso. E a impressão que eu tenho aqui é que talvez tenha surgido um sentimento dentro dele. Por quê? Porque aonde ele estava, por causa da sua excelência, por causa do seu coração servidor, por causa da sua a convicção do sonho de Deus, todo lugar em que ele estava, ele liderava. Ele estava sempre em destaque, sempre, até na prisão, ele estava ali com 2 prisioneiros e ali ele estava servindo e abençoando esses homens também. Uau! Independente da circunstância, independente do lugar, ele sempre está abençoando pessoas. E aí, ele pede para que o copeiro, a quem ele havia abençoado, se lembrasse dele. E aí o versículo 23 do capítulo 40 fala que o chefe dos copeiros não se lembrou de José e se esqueceu dele. E se passaram mais 2 anos dentro de uma prisão. Sabe quando parece que é o fim? Não tem mais jeito? Eu quero te dizer algo. Toda vez que nós chegamos num lugar que parece que é o fim, para Deus é o começo. Eu gosto muito de lembrar da história de Davi, quando ele entra na caverna de Adulão. Ele tinha perdido tudo. Sabe quando não tem mais nada para perder? A última coisa que ele perdeu foi amor próprio, dignidade. Porque ele estava no meio dos filisteus e para não ser morto ele começa a babar e se fingir de louco. Imagina, o que mais tem a perder? Tinha perdido a esposa, o mentor, o melhor amigo, o amor próprio, a dignidade, e foi para dentro de uma caverna. E de repente, assim como José, nesse lugar messiânico, né? Esse lugar que parece o Jordão, o lugar de descer, o fundo do poço, onde parece que não tem mais saída, e tudo acabou. A impressão que eu tenho é que quando a gente chega nesse lugar e senta, e fala, acho que ao fim, Deus se levanta do trono e diz, então vamos começar. Porque é quando nós não temos mais nenhum recurso próprio, né? Que Deus começa a nos mostrar que tudo depende dEle, porque quem nos fez sonhar foi Ele. Uau! Jesus disse para os seus discípulos, não levem nada. Depois de 3 anos caminhando juntos, Ele diz, e aí, faltou alguma coisa? Então agora vocês podem levar o que vocês quiserem, porque vocês vão entender que não é isso que vai sustentar vocês, mas sou eu. Quando você tiver um sentimento de que é o fim, se lembre que quando para nós parece que é o fim, para Deus é o começo de uma coisa nova. Deus está recomeçando algo, né? Não se mova por aparência e nem pelo que aparece. Mas entenda que Deus pode fazer algo novo acontecer em qualquer circunstância, em qualquer situação. O que eu acho lindo na vida de José é que José foi íntegro. O que é íntegro? Um amigo meu foi fazer uma MBA nos Estados Unidos e falou assim, cara, eu aprendi lá os 10 pontos que o empreendedor americano acredita que são os mais importantes para um homem de negócios global. Eu falei assim, legal, me fala qual foi o primeiro. Ele falou assim, integridade. Eu falei assim, uau, integridade? Mas como que um homem de negócio pensa em integridade? É da mesma maneira que a gente pensa na teologia, como pastor? Me fala o que é ser íntegro para você. Ele falou assim, ser íntegro é ser a mesma pessoa em todo lugar. Eu falei assim, uau.
É o mesmo que toma um café com a família, é o mesmo que fala oi para o porteiro, é o mesmo que vai para a reunião com os executivos. Ele é a mesma pessoa em todo lugar. O que eu acho sensacional é que José era esse tipo de gente. Ele foi a mesma pessoa. Nos lugares mais improváveis, nos piores lugares, nas piores circunstâncias, ele foi a mesma pessoa, animada, convicta, abençoadora. O tempo todo a mesma pessoa. Ele não desprezou uma circunstância por ela ser contrária, por ela ser desprovida de recurso, por ela não ter aparência. Estão entendendo? Com a mesma intensidade que ele estava na casa de Potifar, que era uma casa bonita, ele estava na prisão também servindo e abençoando com a mesma intensidade, com a mesma convicção. Isso é muito interessante. Próximo ponto. Quando Deus faz um homem sonhar, ele tem consciência de que tudo depende de Deus e não de si mesmo. Aqui, depois de 2 anos, alguns rabinos falam que esses 2 anos foi para deixar bem claro que o que levou ele ao lugar de cumprimento daquilo que Deus fez ele sonhar não foi o network dele. Não é? Por quê? Porque se ele ajuda o copeiro e o copeiro lembra dele rápido, ele vai dizer, foi meu network. Minha rede de relacionamento funcionou, não é? Para ficar bem claro que o seu network não funcionou para cumprir propósitos divinos. Deus fez ele esperar 2 aninhos. E aí ele chega diante do faraó. E olha só que lindo que acontece. Imagine você. Deus faz você sonhar algo muito poderoso, que nem você tem dimensão do que é. E você começa a perseguir isso. E você quer compartilhar isso com as pessoas. E as pessoas não entendem. E aí você vai dizer, então eu vou ser o melhor para poder alcançar isso que Deus me fez sonhar. E ele tenta ser ali o melhor filho. Não dá certo, a família não compreende. Aí ele vai para a casa do Potifar, ele tenta ser o melhor funcionário. Mas aí também não funcionou. E aí ele vai para a prisão e ele monta ali a sua rede apostólica, né? O seu hub, o seu network, também não funcionou. É como se fosse a tentativa de Abraão de tentar gerar um Isaac a partir do seu recurso que só poderia gerar um Ismael. Estão entendendo? Quando Deus nos faz sonhar, quando Deus coloca um plano e um propósito dentro de nós temos que compreender, ter consciência de que tudo depende de Deus. Nós vamos depender dele sempre e em tudo. Imagine, depois de todo esse tempo, ele chega diante do faraó, é o seu momento. Imagine, você foi convidado para uma reunião, ou para uma audiência, ou para um encontro, cara, é a sua grande chance, é um momento da sua vida. Aquilo que você sonhou a vida inteira. Aí acontece isso aqui que eu vou ler. Gênesis 41, 15 e 16. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Uau, beleza, já fiz isso, vou conseguir fazer. Respondeu José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta. E ele foi embora. Vou orar para ver o que Deus fala. Cara, muitos de nós inventariam alguma coisa ali. É ou não é? É aí que nasceu a famosa profetada. Na falta de saber o que dizer, você fala alguma coisa, né? Você chuta. Cara, era o faraó. O homem mais poderoso daquele tempo. E ele diz, ok, mas isso não depende de mim. Eu vou orar e ver se Deus tem uma resposta. Ao contrário do que a gente imagina, isso faz com que as pessoas respeitassem ainda mais a autoridade espiritual que estava sobre ele. Estão entendendo? Porque ele não arrisca, ele não presume, ele não chuta, ele só fala quando Deus falou. Quem não vai ouvir um homem assim? Quem não vai parar para respeitar o que um homem desse tem para dizer? Porque quando ele não tem o que dizer, ele não fala. Porque ele entende,
o que Jesus ensinou. Olha aí, lê a partir das lentes de Jesus. Eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu queria te abençoar para que você saísse daqui animado a entender que nada do que Deus vai nos levar a viver nos próximos anos depende de nós, né? Mas depende dEle. O que Ele espera de nós é que nós possamos dizer assim como José: eis-me aqui. Manter a nossa devoção, a nossa confiança, né? E o último ponto diz assim: quando Deus faz um homem sonhar, ainda que você possa vingar seus traidores, você paga o mal com o bem. Então imagine, você chegou lá, está no palácio, e de repente Deus coloca você diante daqueles que te ofenderam, né? Ele poderia ali ser o irmão José e acolhê-los, ou ele poderia ser o ministro do Egito e julgá-los, né? O que move o coração desse homem, né? O que eu acho sensacional é assim como ele entende que Deus estava presente com ele, que tudo o que ele fazia prosperava por causa de Deus. Ele entendia que o que levou ele até aquele lugar não foi a maldade dos seus irmãos, mas o propósito de Deus. E ele diz, Gênesis 45, 8: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quando Deus faz um homem sonhar, ele reconhece que ao final de cada etapa, tudo aquilo que parecia mal, Deus faz tornar em bem. Que até mesmo as pessoas mais maldosas do mundo podem ser instrumentos de Deus. Aí alguém pode dizer, mas Deus usa pecadores? E eu te respondo, por acaso Deus pode usar alguém que não seja? Tem alguém aqui que não é? Nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. A questão é o quanto nós confiamos nisso, o quanto nós cremos que Deus pode nos fazer sonhar. E eu queria concluir dizendo que quando Deus faz um homem sonhar, a sua própria morte não significa o fim da história. Jesus diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas pessoas conquistam muitas coisas e quando morrem essas coisas ficam. Quando José morreu, tudo que ele viveu continuou vivo. Tudo que ele fez continuou vivo. Tudo que ele construiu continuou vivo. Eu chamo isso de obras eternas. É quando mesmo depois de você morto, a sua obra continua viva. Por quê? Porque Deus fez você sonhar algo maior do que você. Não tem a ver com o sonho americano. Tem a ver com o sonho de Deus, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a manifestação de Jesus como Cordeiro, tem a ver com restabelecer a presença de Deus em todos os lugares da terra, tem a ver com abençoar todos os homens da terra. O que é abençoar? É só compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Efésios 1 fala que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando José estava morrendo, ele mantém viva a esperança. O autor de Hebreus captou isso. O mais importante da vida de José não foi o que ele conquistou no palácio, foi a promessa que ele manteve viva com a sua vida. Estevão, quando prega em Atos 2, captou isso, porque não fala do palácio, mas fala dos seus ossos também. O que ele sonhou na verdade não foi com coisas a serem conquistadas, mas com um propósito do reino de Deus a ser cumprido. E eu quero te abençoar com isso, queridos. Hoje eu acredito que Deus pode fazer um homem sonhar. Hoje eu acredito que Deus pode fazer uma igreja sonhar. Que nós podemos sonhar em apresentar para Jesus uma igreja santa, pura, sem mácula. Nós podemos sonhar com a profecia de Noé que diz que o fim dos tempos não serão marcados com catástrofes, terremotos, fome, mas o grande sinal dos últimos dias é quando o evangelho for pregado em todas as nações como nunca antes.
como nunca antes. Que Deus traga a propósito a sua vocação, a sua vida, aos seus filhos, à sua casa, aos seus bens, ao seu talento, aos seus recursos, né? Que Deus nos faça sonhar algo muito maior do que nós. E juntos, queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você.